já conseguem fazer uma outra peça. E aqui, inclusive, vocês podem fazer uma bolsa infantil, que vem em outubro, tem Dia das Crianças, em dezembro, Páscoa. Tudo isso a gente consegue levar para as datas comemorativas. Inclusive, dentro da comunidade, tem um módulo que tem um planner que vocês conseguem vender todo mês. Ali vocês conseguem ter ideias para vender todo mês. Enfim. Então, aqui a gente já tem uma outra peça moldada, certo? Agora, eu vou só abrir essa parte aqui, porque a nossa bolsa, ela não é moldada dessa forma. Então, eu já voltei com ela no molde original, que é para essa peça que a gente está criando. E agora eu venho com a minha outra peça e vou colocar por cima dessa daqui da seguinte maneira. Agora a gente vai pegar esse nosso quadrado e nós vamos colocar a nossa peça neste sentido aqui, em cima do nosso outro quadrado. Ó, estou com a minha peça aqui, onde eu montei ela, né? Moldei ela nesse sentido aqui. Eu vou segurar com uma mão aqui e vou virar ela em cima desse outro quadrado, com a minha agulha aqui, porque eu não terminei ainda. E eu vou costurar essa nossa peça de forma contínua, sem cortar o fio aqui. Então, essa ponta aqui, onde tá o final da minha carreira, ele vai se encaixar exatamente assim, deste lado aqui da peça, tá? Coloquei aqui por cima. Essa daqui é a frente da nossa bolsa. A gente pega essa ponta, traz pro meio, e esta ponta traz pro meio. Só botar a agulha pra cá, pra vocês enxergarem. E aqui está a nossa bolsa. Aqui a gente fecha e aqui está o desenho da nossa bolsa, o molde da nossa bolsa, que agora a gente vai começar a costurar exatamente aqui. E atrás ela se molda desta forma. Ó, esse bico, ele para aqui. Se eu tivesse moldando aqui a minha peça sem tirar essa peça do lugar, eu só viria pra cá e traria o meu bico aqui, pra agulha ficar aqui. Só que como a gente vai costurar nessa parte aqui primeiro, eu prefiro moldar ela nesse sentido aqui, pra já colocar o bico, já enxergar a minha costura daqui. Então, a gente vai descer, costura, 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 volta e a gente vai terminar aqui a primeira parte da costura. Depois a gente vai voltar toda a costura e nós vamos terminar aqui novamente. Então, já que a gente já fez a pré-moldagem, nós vamos começar agora a fazer a nossa costura. E para fazer a costura, vou deixar aqui meu molde, tá? Caso vocês se sintam mais confortáveis, vocês podem amarrar isso aqui com um pedaço de fio. Vocês podem amarrar essas 3 partes aqui, moldar essas 3 partes e amarrar com um pedaço de fio, tá? Para vocês ficarem mais seguras e não perderem o molde principal da peça de vocês, tá? Vocês podem amarrar. O marcador acho que não suporta a pressão do trabalho. Então, eu prefiro que vocês amarrem essas 3 pontas aqui, tá? Então, como é que a gente vai medir o tamanho do nosso fio para fazer toda essa costura? Nós vamos medir em torno do nosso trabalho 3 voltas do fio que sobrou lá do rolo. Então, eu venho aqui e meço 3 voltas, ó. Uma. Duas. Três. Eu sempre ainda dou mais uma voltinha ali, uma sobra de fio. Então, eu marquei, né, medi 3 voltas da minha peça. É o tamanho ideal pra gente ter fio suficiente pra ir e voltar e fazer a nossa costura. Eu vou amarrar aqui essas 3 pontas pra vocês terem também um exemplo. Ó, vem aqui e amarra essas 3 pontas só pra não perder a marcação. Passa dentro dos espaços ali dos cantos, só pra não perder, ó. Não precisa dar nó nem nada, só
laço aqui já tá suficiente para vocês não perderem a marcação, a marcação não, o molde da peça, ó, tá? Então, vamos começar a fazer a costura da nossa bolsa desta maneira aqui. Ó, ponta no centro e agora eu venho com esta ponta aqui e eu vou começar a costurar aqui. Para começar a costurar, a gente puxa todo o fio por dentro do último ponto. Da mesma forma que a gente fez ali, é bastante fio, sim. Coloca o fio na agulha. E o que a gente vai fazer aqui? O mesmo arremate que a gente fez lá na outra peça. Venho com a minha agulha por baixo do ponto. Faço uma correntinha. Aqui. E encaixo aqui embaixo. Tá? Feito isso. Enrolar o fio é só ir ajeitando que ele desenrola, tá? A gente tá trabalhando aqui com um fio contínuo e ele tá maior do que a gente tá acostumado a trabalhar. Ó, fiz o mesmo arremate que a gente fez na outra peça. Arremate perfeito, beleza. Agora, nós vamos juntar essas duas partes, vamos começar a fazer a nossa costura. O que a gente precisa cuidar aqui na hora que a gente vai fazer a nossa costura? A gente precisa cuidar que o relevo daqui tem que casar, entre aspas, com o relevo dessa parte aqui. Ambas as peças têm a mesma quantidade de pontos. Então, aqui a gente precisa unir pontos com pontos de uma peça com a outra. Então, aqui, ó, aqui a gente tem o ponto do relevo, ó, o ponto do relevo. Deixa eu pegar uma outra agulha para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó. Ó. Aqui a gente tem a correntinha do relevo e aqui a gente tem a correntinha do relevo, ó. Correntinha do relevo, correntinha do relevo. Do primeiro ponto, do primeiro, do outro ponto, ó. Ponto alto com ponto alto, ponto alto com ponto alto e o relevo com relevo. Sem relevo, com relevo, sem relevo, com relevo. E assim a gente tem que ir cuidando desde esse primeiro ponto, que é o mais importante pra gente cuidar. Aqui, notem que nós estamos bem em cima, ó, bem em cima do primeiro ponto. Então, eu vou voltar nessa correntinha aqui, ó. Ó, eu estou no primeiro ponto aqui. Eu vou voltar, só que agora eu tô com o meu fio no segundo ponto. Eu vou voltar com o meu fio aqui, ó, aqui. Estão vendo? Ó, aqui, nesta correntinha aqui, pra fazer a costura, tá? Venho, puxo todo o fio por dentro dessa correntinha e agora eu estou bem em cima do meu primeiro ponto alto, ó, tá? Venho com a minha agulha por baixo aqui, ó, desta correntinha, ó. A primeira alcinha da correntinha, estão vendo aqui, ó? Eu não vou trabalhar com as duas correntinhas, eu vou trabalhar só com esta correntinha aqui para fazer o nosso acabamento, para fazer a nossa costura. A gente vai trabalhar só com uma alcinha da correntinha, não as duas, tá? Então, eu venho aqui e eu sei que eu estou em cima do meu ponto alto. Então, eu vou casar com este ponto alto aqui. Venho e já caso aqui, ó. Vou casar as duas partes. Agora vocês vão ver que eu vou unir as duas partes, ó. Ponto com ponto, bem certinho. Ó. Aqui. Ponto com ponto, ponto com ponto. Venho no ponto da lateral aqui, onde tem relevo e relevo. Venho, pego a primeira alcinha e venho na alcinha do outro ponto. Puxa todo o fio. Essa daqui é uma das formas de fazer costura. Tem outras técnicas de fazer costura. Para esta peça aqui, eu estou trazendo essa costura que forma um relevo, porque a nossa peça tem relevo, tá? Por isso, venho no próximo ponto.
venho no próximo ponto, caso, junto, ponto com ponto. Nós vamos fazer tipo um zigue-zague, ó. É um zigue-zague que a gente tá fazendo na nossa peça, ó. Repetindo, essa aqui é uma das técnicas de fazer fechamento para a bolsa. Essa vai deixar um relevo na nossa peça, que é o desenho que a gente tá propondo aqui. Venho no próximo e pega a correntinha do próximo. Puxo todo o fio. Essa é a parte aquela, né, que a gente vai testar a nossa paciência. Eu gosto muito dessa parte. E aí eu vou costurar desta forma até fazer a volta. Quando eu começar a fazer a volta, eu volto com vocês. Por enquanto, eu vou casar ponto com ponto, ó. Ponto com ponto até chegar na voltinha. Cheguei onde eu vou começar a fazer a minha volta e costurar esta parte aqui, ó. Esta parte aqui. E eu vou seguir a lógica da costura que eu tô fazendo até agora. Ó, correntinha com correntinha. Opa! Correntinha com correntinha. E vou seguir até chegar aqui, ó. Seguindo os desenhos, relevo com relevo. Indo bem com calma, ajustando o fio que nós estamos costurando. Essa parte tem que ficar bem justinha, porque é uma costura, a gente não quer que fique aparecendo, ou uma costura frouxa. E eu vou fazer até chegar aqui, ó. Até chegar aqui. Agora eu recomendo que vocês soltem isso aqui, tá? Pra vocês enxergarem onde vocês vão colocar a costura. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos sair daqui e nós vamos costurar esta parte. Vamos voltar. Vamos costurar esta parte. Vamos voltar e quando chegar aqui, nós vamos seguir a nossa costura. Chegando aqui, nós vamos voltar a costura e terminar aqui. Esse é o plano, tá? Então, vamos tirar aqui, só pra gente visualizar o que a gente vai fazer a partir de agora. O que tu pode fazer é deixar juntinho essas duas partes aqui. Por enquanto, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui bem certinho, ó. Último ponto com o último ponto lá. Lembra que aqui a gente tem duas correntinhas? Nós vamos casar as duas correntinhas, ó. Essa com essa. E a outra correntinha deste canto, que é esta correntinha, eu já vou costurar ela na primeira correntinha daqui, ó. Na primeira correntinha daqui. Vou soltar isso aqui. Eu não gosto de ficar amarrada, ó. Vou fazer na primeira correntinha aqui, ó. Aqui. A minha costura. O que eu vou fazer agora? Vou descer, juntando ponto com ponto, ó, ponto com ponto. A mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Nessa primeira parte da correntinha, da costura, ó. Sempre segurando firme, puxando o fio, ó. Puxando o fio, ajustando o fio. Relevo com relevo. E agora eu vou seguir até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Estou chegando bem no cantinho aqui, ó. Continuo fazendo até o último ponto a costura. Passa todo o fio pro lado, passa todo o fio pro outro, ó. E aqui é o meu último ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Vai voltar. Porque o que acontece? Quando a gente faz essa costura de vai e vem, se vocês olharem aqui, ó, aqui tem uma alcinha, aqui não tem. Aqui tem uma alcinha, aqui não tem. Aqui tem uma alcinha, aqui não tem. E agora a gente vai preencher o outro lado, essa parte que não tem alcinha, com alcinha. Ó, eu vim pra cá, agora eu vou voltar. Até chegar aqui. Venho aqui. E
vocês já vão ver as alcinhas se formando de ambos os lados. Ó. Vou aqui. Ó, estão vendo ali a alcinha, ó? Alcinha, alcinha, alcinha. Aqui tem alcinha e aqui não tem. Vou fazer essa alcinha que não tem agora, voltando a minha costura. E essa costura vai formando este relevo, que é o que a gente propôs para essa peça. Esse tipo de fechamento de costura que forma este relevo, já que a nossa peça, ela tem essa textura de relevo. Outros tipos de costura vocês encontram dentro da comunidade, tá? E agora eu vou seguir aqui. Quando chegar aqui eu volto com vocês. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. Caso aqui correntinha com correntinha. O que a gente fez de um lado a gente vai fazer do outro. Vou só fazer esse início aqui junto com vocês. E agora eu pego esta parte aqui. Ó, pego esta parte aqui. Onde eu estou aqui na primeira correntinha. Ó, na primeira correntinha. Venho na próxima, que é a primeira correntinha lá do outro lado do trabalho, tá? Aqui do outro lado do nosso trabalho. Aqui, ó. Pega aqui, vem aqui. Opa, não é ali, é aqui, ó. Aqui, na primeira correntinha, lá no espaço do canto. Correntinha com correntinha. E agora a gente vai descer fazendo a mesma coisa que a gente fez desse lado. Ponto com ponto. Ó, ponto com ponto. E vamos fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, vou fazer aqui. Quando eu voltar, chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz a mesma coisa que eu fiz aqui e agora nós vamos juntar esta parte aqui da mesma maneira. Ó, estou aqui na primeira correntinha, venho na próxima correntinha aqui e vou unir com a primeira correntinha aqui. E agora nós vamos seguir fazendo a nossa costura, da mesma forma que a gente estava fazendo até agora, ó. Sempre ajustando bem, porque é uma costura que nós estamos fazendo, então a gente tem que vir puxando o fio. E agora a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Relevo com relevo, sempre cuidando para não pular ponto. Porque como as duas peças têm a mesma quantidade de pontos, se pular ponto vai sobrar, vai faltar, vai dar erro na nossa costura. Ó. E aí eu vou seguir fazendo até a parte da frente. Porque agora é só seguir a costura, ó. Só seguir a costura até essa parte aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, a gente tava aqui, fiz toda a costura da mesma forma que a gente tava fazendo até agora. E aqui, ó, notem que aqui a gente começou a nossa costura, ó. A gente começou a nossa costura no nosso primeiro ponto, tá? Aqui a gente vai passar um pouquinho, porque depois quando a gente voltar... aqui, a gente vai fazer esse último ponto também, tá? Ó, aqui eu tô com ponto, venho na primeira correntinha e venho na primeira correntinha. Vou seguir a costura até um pouquinho mais em cima, tá? Ó, aqui na primeira correntinha. Só na primeira correntinha, tá? E já volto. Agora eu vou voltar a minha costura preenchendo o outro lado das alcinhas, que a gente veio fazendo um lado da costura. Agora a gente vai voltar fazendo, ó, a gente veio fazendo um lado da costura. Agora a gente vai fazer o outro lado da costura até fazer toda a volta. Aqui. E agora eu vou voltar fazendo a costura aqui. Quando chegar aqui eu subo pra cá, porque aqui já está feita, né?
Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar esta parte aqui e dar continuidade na nossa peça. Deixa eu só mostrar essa parte aqui pra vocês, ó. O encaixe fica certinho, perfeito. Quando a gente faz aqui certinho a primeira correntinha com primeira correntinha, primeira com primeira, primeira com primeira, e aqui a mesma coisa. E agora eu sigo fazendo a minha costura aqui até chegar ali na outra ponta. Eu só queria mostrar pra vocês que aqui fica bem certinho a sequência da costura. Cheguei aqui, ó, fiz toda a volta da costura. A costura fica, né, certinha aqui. Agora eu cheguei aqui e eu vou unir, ó, a minha correntinha, que eu comecei no primeiro ponto, né? Com a minha outra correntinha aqui, ó, tá? Primeira correntinha com primeira correntinha. E aqui tem um detalhe, tá? Se vocês quiserem fechar esta parte aqui, ó, se vocês quiserem fechar essa parte aqui, vocês podem fechar, seguem fazendo a costura até fazer aqui. Eu acho legal essa abertura aqui na bolsa, tá? Ó, assim. Porque depois a gente vai fechar a nossa peça. Essa é a aba da nossa bolsa, inclusive. E a gente vai fazer o fechamento com o fechamento em metal. Então aqui a gente já encerrou a nossa costura. Ó, eu vou vir aqui novamente e colocar o meu fio lá pra dentro. Ó, lá pra dentro. Sobra fio? Sobra fio. Só que essa sobra de fio aqui nós vamos utilizar para fazer a costura do nosso fecho na nossa peça, tá? Mas eu prefiro que vocês sobrem fio na costura de vocês do que faltar. Então vocês podem colocar ali, então, umas 2,5 medidas, então, mas não menos do que 2 medidas para não faltar fio na hora de fazer a costura. Aí vai ter que fazer arremate e tudo mais. Então aqui o que eu vou fazer? Adivinha o que eu vou fazer? Vou esconder o meu fio por baixo dos pontos. Fazer o arremate do final da costura. Desculpa, eu bati na câmera. E agora eu vou, ó, vir aqui por baixo dos pontos e fazer o arremate do meu fio. Ó, estou vindo ali por baixo, o arremate do meu fio por aqui, e vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Venho aqui e volto um pedaço para ficar bem firme. Volto aqui, ó. E mais uma vez falo que não precisa de cola, nem nó, nem nada disso. Só técnica mesmo. Feita a costura, ó, eu gosto de deixar essa parte aqui abertinha. Eu acho que dá um charme na bolsa, tá? E agora é só cortar o fio ali dentro. Pode cortar o fio bem rente. E agora com este fio aqui, nós vamos costurar o nosso imã e colocar os acessórios. E eu quero falar com vocês sobre os acessórios, porque o acessório, ele é capaz de mudar a nossa bolsa. E aí eu quero falar sobre isso, inclusive, quando a gente for falar da unidade. Perfeito? Gurias, aqui já está a nossa bolsa moldada, costurada, prontinha para receber agora o grande finale, que é os acessórios. Assiste a aula até o último segundo para não perder nenhuma informação e tudo que a gente está preparando para vocês. Beijo e continua assistindo a aula, combinado?